Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje é dia 7, hoje é dia 10 do 10 de 2023. Queria falar com vocês aqui rapidinho esses acontecimentos, né, que está acontecendo ali com Israel, Palestina, tudo que envolve isso, né? Primeiro eu gostaria de falar com vocês aqui de como as narrativas elas caem facilmente, né? Tinha nos Estados Unidos um presidente que todo mundo achava ele um extremista. Hoje, Ah, hoje, todas as pessoas são taxadas de extremistas quando não concordam com a velha esquerda, com essa esquerda podre. Então, a esquerda, que é extremista, ela facilmente ela acusa os outros do que ela é. Então, durante 4 anos em que o presidente Donald Trump, que foi bombardeado por essa velha mídia, que vitimiza o Hamas e coloca Israel como o malvadão, né? Ou seja, vitimiza um grupo terrorista e criminaliza uma nação que tenta sobreviver em volta de um bando de lunáticos, em volta de um bando de extremistas, em volta de um bando de terroristas, as duras penas, né? Essa nação, para eles, é a nação que é que é radical. Já os radicais de fato são os coitadinhos, né? Ontem tinha lá uma tá na TV bem grande assim, ó, Israel ataca Hamas, né? É sempre assim. Eles colocam isso para induzir as pessoas. Induzir as pessoas de que Israel é quem está fazendo o mal. E que não foi o Hamas que entrou em Israel, que sequestrou crianças, que matou idosos, que matou senhoras, que matou jovens, que entrou em uma festa rave lá que estava acontecendo lá e matou mais de 200 pessoas, 300 pessoas. Essas pessoas, para eles, são tratadas como vítimas. Ele é mais ou menos assim, ó. Aqui no Brasil, recentemente, teve cenas de senhoras com 70, 70, 80 anos, com bíblias na mão, sem uma faca na mão, sem uma pedra na mão, que são tratadas até hoje, inclusive pela maior corte desse país, são tratadas até hoje como terroristas. Só que essa mesma corte do Brasil, assim como essa mesma mídia podre, amaldiçoada que temos, trata esse tipo de gente do Hamas como vítimas da sociedade. Né? Isso é fácil, porque a mesma corte do Brasil, ela trata o MTST como um grupo de pessoas ali idônea, né? O mesmo MTST, que certa vez jogou lá, simbolizou em frente à casa de uma ministra, né, com poças de sangue, alguma coisa do tipo, né? Obviamente fazendo uma clara alusão ali à morte, essas coisas e tal. Mas eles tratam esse tipo de gente como vítimas. E as vítimas eles tratam como terroristas. Eles fazem isso perfeitamente, imprensa, judiciário, eles fazem isso com maestria, né? Porque eles vivem manipulando as massas. E alguns acéfalos que não gostam de entender sobre as coisas, não gostam de procurar mínimas informações sobre o que acontece, cai sim nessas narrativas deles, né? Então, o que está acontecendo em Israel e Palestina, para vocês entenderem, né? Durante 4 anos, voltando lá, quando estava falando do Trump, 4 anos não teve uma bala disparada entre nações. Mas não era ele o radical? Não era ele que tinha que ser combatido, igual o ex-presidente aqui do Brasil? Não era ele que tinha que ser combatido? Porque ele era uma ameaça para o mundo? E o que aconteceu depois que entrou Joe Biden? A Europa em uma crise sem fim, com uma guerra absurda lá entre Rússia e Ucrânia e todo que envolve toda a Europa ali, em especial o leste ali. Agora, uma guerra sem precedentes se inicia entre Israel e ali a Liga Árabe, né? Vários países ali do mundo árabe. Que eles usam a seguinte frase mais ou menos, né? Se Israel pensa em vida, eles pensam em morte. O que eles querem é destruir o Estado de Israel a todo custo. E eles não vão sossegar enquanto isso não acontecer. Enquanto isso não acontecer. Ontem entrou um judeu em um programa de TV e ele chegou com o pé no peito dos jornalistas que estavam ali passando pano para o Hamas. E o judeu falou: em nenhum momento vocês chamaram esse grupo de terrorista. Vocês os tratam como se eles fossem as vítimas. Vocês não tratam Hamas, Hezbollah, Talibã, vocês não tratam esses grupos como terroristas. E vocês estavam agora há pouco aqui falando de genocídio palestino. Genocídio palestino. Sendo que o Estado palestino, quando se formou, tinha 600 mil pessoas.
Hoje tem mais de 4 milhões de pessoas. Que genocídio é esse? Genocídio foi o que aconteceu com os judeus. Desde a década de 30 até cá, quando começou o Holocausto ali na década de 30, em que para cada 3 judeus, 2 eram mortos. Naquela época, havia cerca de 75, 76 milhões de judeus pelo mundo. Hoje não existe, hoje existe 15 a 16 milhões de judeus. Quem foi que sofreu um genocídio? Os palestinos ou o povo judeu? E a história conta o quê? Quantas e quantas vezes o povo judeu foi perseguido ao longo da história pelos mais diversos povos? Um ódio mortal contra o povo judeu. Eles sim são os perseguidos. Eles sim são os perseguidos. E o povo judeu não merece ter sua terra? Que é deles por direito? Que é deles por direito? Repito, que é deles por direito? E o mundo inteiro propaga o ódio a Israel. Só que uma coisa muito boa, né, nesse sentido. Porque o mundo jaz no maligno. E quando o mundo vai em uma direção, se você tem a direção de Deus, você vai na contramão do mundo. Se o mundo fala que merda mata, você elimina essa possibilidade de que merda mata. Porque eu só consigo imaginar isso, porque eles são tão imundos em seus atos, são tão podres no que eles fazem, nos seus modos de vida, que tudo, para onde eles remam, você tem que remar ao contrário. Para onde a imprensa aponta como certo, você tem que ir do lado contrário. Para onde a grande mídia fala que é o caminho, você vai pelo outro. Para onde essa maioria desses políticos falam, vai para aqui, vai pelo outro. Para onde algumas cortes pelo mundo querem apontar, querem reescrever a história, como diz a corte aqui do Brasil, que quer reescrever a história. Reescrever a história. Se eles querem reescrever a história por um lado, você vai pelo outro. Porque eles estão a serviço desse mundo podre, caído e imundo. 4 anos sem o Donald Trump. Sem o Donald Trump, uma única bala não foi disparada entre nações. E depois que entrou o pacificador, o mundo virou um caos. Vocês entendem? Como facilmente cai por terra as narrativas desses lixos? Entrou o pacificador, o mundo veio ao caos. É igual aqui. Não, vou dar cerveja, vou dar picanha. Tá tendo picanha? Tá tendo cerveja? Nem água tá tendo mais para os nordestinos. Esses dias tava tendo greve dos caminhoneiros lá em Pernambuco, pela transposição que foi fechada. Eles não conseguem viver sem um caos. Eles dependem do caos. Sabe por que eles dependem do caos, meus irmãos? Porque eles precisam financiar os amigos deles que os colocaram no poder. Eles entram para servir os seus amigos e não o povo. Eles devem favores. Então, logo, quando eles entram, quando eles assumem esse poder, eles têm que pagar isso de um jeito ou de outro. Tem que pagar para a empresa do caminhão-pipa, tem que pagar para sei lá, para todos. Tem que pagar para a indústria bélica, tem que pagar para a velha mídia. A mídia se alimenta demais disso, né? Tem coisa melhor para a mídia do que guerra, do que sangue, do que morte, do que sensacionalismo. O comercial agora deve ter subido aí, no mínimo, aí uns 300% no horário do Jornal Nacional, no horário do Bom Dia Brasil, do Jornal da Record, deve ter subido bastante. Porque o povo agora quer ver notícia, né? O povo agora quer ver o que está acontecendo com a Palestina, com Israel, com os coitadinhos do Hamas, né? Para que eu vou se importar com um judeuzinho branco, né? Não é isso? Não é isso? Para que eu vou se importar com um judeuzinho de olhos azuis? É mais fácil colocar uma criança ali, palestina, sofrendo, que é triste, porque eles são vítimas desses lixos de terroristas, eles são vítimas. Aí coloca lá, faz aquele sensacionalismo e o mundo cria ódio de quem? De Israel. Que Israel, ô malvadão, é Israel que foi lá e atacou o Hamas dessa vez. E não foi o Hamas. Não foi o Hamas que invadiu fronteira. Não foi o Hamas que sequestrou crianças israelenses. Não foi o Hamas que matou senhoras, senhores e um monte de jovem em uma festa. Como disse um jornalista da Globo, foi um sucesso o ataque do grupo terrorista Hamas. Olha só que palavra, hein? Olha o que ele usou. Ele disse com toda. Eu estou parafraseando o que ele disse. Foi um sucesso o ataque do Hamas. Agora,
Quando se noticia que Israel contra-ataca, Israel ataca um prédio onde tinha crianças e mulheres. Israel ataca um prédio onde tinha crianças. É sempre assim. É sempre a propaganda é a propaganda do ódio ao povo judeu o tempo inteiro. Foi isso que o Hitler trabalhou muito bem. Foi isso que ele trabalhou muito bem, incutindo nos alemães e em toda a Europa o ódio aos judeus. Não à toa que depois do Holocausto, nunca mais o povo judeu conseguiu voltar à sua população que havia ali na década de 30. Nunca mais. Nunca mais. E olha que a Bíblia diz que lá em Êxodo, que mesmo quando o povo judeu estava escravizado, para você ver como a perseguição é tão grande nos dias de hoje, tão grande, que mesmo quando o povo judeu estava sendo escravizado no Egito, eles não paravam de terem filhos e de crescer, de se multiplicarem. E não à toa, tinha milhões e milhões de judeus mesmo escravizados no Egito. Então, quem é que está vivendo um contínuo extermínio? Vamos pensar, a história é muito mais longa do que isso. Mas vamos pensar desde a década de 30 para cá. São os palestinos, árabes, muçulmanos ou são os judeus? Ou são os judeus? Então, pessoal, essas narrativas de políticos que dizem serem pacificadores, de que Israel morra não, e etc e tal, facilmente isso aí cai por terra. Basta observar os fatos, basta olhar o que acontece em volta. E repito para vocês, quando essa velha e prostituta mídia aponta um lado, vai pelo outro. Vai seguramente. Se a mídia der uma informação de que aquele lado é o errado, eu estou falando da grande mídia, que é essa que mais manipula. Eu estou falando da grande mídia. Seguramente vai pelo outro lado. Vai pelo outro lado. Você não vai errar. Que Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia, e que Deus tenha misericórdia, que Deus proteja o seu povo, Israel, que Deus abençoe cada vez mais aquela nação, porque é uma promessa bíblica. A Bíblia diz que aqueles que abençoarem Israel serão abençoados, e aqueles que amaldiçoarem Israel serão amaldiçoados.